irmãos para a palavra de Deus em destaque. Aquele que puder, pegue a sua Bíblia, pegue o papel, caneta e tome nota do que será ouvido aqui e medite depois. Queridos irmãos e ouvintes, vamos ler hoje a Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos ler o capítulo 1, do versículo 13 ao 23. E assim diz a palavra do Senhor: E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Amém. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos que ela já tem falado ao nosso coração e que através desta leitura, Senhor, ela chegue e penetre o coração e a mente daqueles que nos acompanham, Pai. Dai-nos graça para ouvir, dai-nos graça para aprendermos da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido ouvinte, vemos aqui Paulo falando que ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como nós lemos na primeira epístola de João, João estava defendendo o evangelho. Aqui em Colossenses também, Paulo está combatendo provavelmente a heresia dos gnósticos que estavam entrando na igreja. Então ele escreve a epístola aos Colossenses para transmitir a palavra fiel e verdadeira do nosso Deus. Então, vemos que Paulo enfatiza: Jesus é o Filho do seu amor, e ele é o dono do reino. O Filho amado, é verdade. Podemos lembrar do texto de Mateus, capítulo 3, versículo 17, quando o próprio Deus diz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui, em Paulo, ele fala: o Filho do seu amor. Também quando olhamos lá para Hebreus, capítulo 1, versículo 5, o próprio Senhor fala: hoje, este é meu Filho amado, hoje eu te gerei. Ainda ele fala: ao qual todos os anjos o adorem. Então até os anjos adoram ao Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Então, querido ouvinte, a pergunta é: se você já se tornou um cristão? Você já se tornou um cristão? Saiba que você está livre da autoridade de Satanás. E agora você foi colocado sobre a autoridade de Cristo. É isso que o texto está dizendo. O qual ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em qual reino você está vivendo hoje? Do Filho do seu amor?
Do dono do reino? Do reino da vida eterna? Ou do reino do inimigo? Sobre quem você está? Qual está sendo a autoridade que está dominando você? O Deus deste século? Ou o Filho do seu amor, o Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados? Aqui está na revista e atualizada, mas a versão corrigida e fiel traz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Não podemos esquecer do sangue. É através do sangue derramado de Cristo que temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Aí ele prossegue: e esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quando ele enfatiza toda a criação, através dele a redenção, o que ele diz com redenção? Redenção, em primeiro lugar, é o pagamento do resgate com o sangue de Cristo. Vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Apocalipse 5, 9. Os irmãos vão lá para Apocalipse, onde o apóstolo João escreveu. Capítulo 5, verso 9, diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aí versículo 10: e para o nosso Deus o constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Então é isso que a redenção nos traz, o pagamento do resgate com Cristo. Em segundo lugar, vemos a remoção da maldição. Gálatas 3, 13, Gálatas 4, 5, e também a redenção nos traz a libertação da escravidão. Lembrando que eu já falei, escravidão do quê? Escravidão do diabo. Se você não nasceu em Cristo, você é um escravo de Satanás. É isso que o texto diz. É isso que ele está falando. Então, a libertação da escravidão do pecado para a liberdade da graça. A redenção é sempre pelo sangue, isto é, pela morte de Cristo, como diz aqui no versículo 14. Quando olhamos para o texto, vemos Cristo sendo exaltado e revelando seu caráter. Um caráter que liberta, um caráter que nos tira do pecado, como João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Isto é libertação. Libertação não é esses cultos de libertação. Eu vou para o culto de libertação. O que te liberta é Jesus Cristo, não é o culto. Não é essas temáticas que estão colocando aí. A libertação é através da verdade, e a verdade é através de Cristo, e Cristo é a verdade encarnada, e a palavra de Deus, a verdade escrita. Então este é a verdadeira libertação. Então você deve buscar esta libertação, não um culto de libertação. Você quer conhecer uma libertação verdadeira? Não é, irmão Dirceu? Vá para a escola dominical, aprender da Bíblia. Não seja um ignorante e vá atrás dessas coisas, seguindo todo vento de doutrina. A própria palavra vai dizer aqui em Colossenses: não siga todo vento de doutrina e vãs sutilezas. É isso que a Bíblia diz, não é o irmão Enerson que está dizendo. Continue lendo aqui no capítulo 2 em diante, que você vai encontrar no texto. Eu até recomendo que você leia toda esta carta. Então, esta é a liberdade que Cristo nos traz, e Ele nos libertou do império das trevas. Então, somos libertos da escravidão do pecado. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a representação do Deus visível e do Deus invisível. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E nós
que nascemos nele, nascidos de novo, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, capítulo 17, versículo 17. Então a pergunta é, você é herdeiro com Cristo? Você é co-herdeiro com Cristo? Jesus é a imagem de Deus e nós buscamos ser a imagem de Cristo. Romanos também vai dizer que nós devemos buscar sermos conforme a imagem do seu Filho. A fim do quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui no próprio texto de Colossenses diz que ele é o primogênito entre os mortos. Foi ele que ressuscitou com um corpo incorruptível. Ele tem a primazia em todas as coisas. O texto diz que antes dele todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo é para Cristo. Às vezes as pessoas acham que nós estamos repetindo e repetindo. Sim, nós vamos repetir e repetir e repetir várias vezes, enfatizando que tudo é por meio dele e para ele. O nosso pensamento tem que estar sempre conectado com Jesus Cristo. Se você não tem esse pensamento, você tem que rever os seus conceitos como um cristão. Também vemos aqui, meus queridos irmãos, do versículo 18 em diante, que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio. Então, Cristo, como cabeça da igreja, a igreja teve a sua origem nele, e hoje a igreja tem a sua ação nele. Então, Jesus é o cabeça, e hoje a igreja tem a ação nele, através dele, conduzindo como cabeça a igreja. E quem é a igreja? Todo aquele que nasceu e faz parte do corpo, o qual Cristo é a cabeça. Então, como cabeça, Jesus Cristo provê a vida por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Ele dá dons aos homens em toda a sua igreja, para servir, e onde estiver uma necessidade, os homens que têm os dons para o serviço cristão estão ali para trabalhar. Os verdadeiros, irmão, não confunda. Devemos olhar para aqueles que verdadeiramente estão fazendo servindo a palavra de Deus. Então, por meio de sua palavra, Jesus Cristo alimenta a sua igreja, Jesus Cristo purifica a sua igreja. Quem é a igreja? Somos nós, os que nascemos em Cristo. Então é através dele que ele vem purificando através de água pela palavra. É o que diz lá em Efésios, capítulo 5, dos versos 25 ao verso 30. Então, todos que fazem parte do corpo de Cristo, Cristo está alimentando e purificando. Aí no versículo 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, meu querido ouvinte, quando diz aprouve a Deus, está nos mostrando que Cristo é a essência plena dos poderes e atributos de quem? Da divindade. Todos os atributos de Cristo são os atributos de Deus, assim como do Espírito Santo. Então toda a divindade habita no Senhor. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então devemos olharmos para o Senhor como cabeça. Ele é a essência. Ele que transmite os atributos do nosso Deus. Então, isso quebra o pensamento de muitas seitas. Assim como os gnósticos, assim como hoje tem pessoas que lá no tempo de Paulo, no tempo do apóstolo João, estavam negando a divindade de Cristo. Hoje temos muitas seitas que estão negando. É verdade. Eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Eles não creem na Trindade. E o pior de tudo
que pessoas que se dizem cristãs, que estão em igrejas cristãs, vou dizer uma palavra chula aqui, os irmãos me perdoem, me dê essa liberdade, mas igrejas que se consideram cristãs estão aceitando essas pessoas como irmãos. Eles não são nossos irmãos, eles são filhos do diabo, porque eles negam a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está num movimento desse, que diz que Jesus não é Deus como Pai, que o Espírito Santo não é Deus, fuja, procure uma igreja bíblica de verdade, procure se voltar para a palavra de Deus, porque há muitos enganadores, desde o tempo de Paulo, desde o tempo de João, e até hoje eles estão aqui se infiltrando. Dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, dizem que Jesus não tem poder, ele é apenas homem, ele é apenas um profeta, e isto não é verdade. Mas aqui no versículo 19 diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele prossegue no versículo 20, Cristo é a solução para quem? Para todas aquelas pessoas que estão alienadas de Deus. E por fim, todas as coisas serão transformadas e reunidas nele, mesmo que isso tenha de envolver julgamento e condenação. Isso acontecerá, porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao versículo 28, a Bíblia diz assim, meus irmãos, capítulo 15 de 1 Coríntios 24 e 28, vai dizer assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente ele exclui que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, ali no fim estará o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é um único Deus, o nosso Deus. Ele estará julgando e condenando aqueles que o negaram. Então é através dele que podemos ter paz com Deus, pois quem não está em Cristo é inimigo de Deus. Lá em Tiago, meio irmão do nosso Senhor, diz assim no capítulo 4, versículo 4, que aquele que é amigo do mundo, ou seja, aquele que não aceitou a Cristo, é amigo do mundo, prefere as coisas do mundo, não está em Cristo. Mas todo amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Veja bem, aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Agora a pergunta é, você quer se tornar inimigo de Deus? Eu não quero, eu era inimigo de Deus, mas pela graça do Senhor, eu me tornei filho de Deus. Eu me reconciliei com Ele, porque Ele diz, e a vós outros, Ele diz assim, ó, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então é através do seu sangue que podemos obter reconciliação. E aí no texto prossegue, do verso 21 ao verso 23, quando lemos ali, e a vós outros também, que outrora, ou seja, antigamente, eres estranhos e inimigos, e no entendimento pelas vossas obras malignas. Então quem não nasceu de novo estava praticando o quê? Obras malignas. Então, ao lermos esses versículos com mais atenção, nós vemos que quando não tínhamos tomado uma decisão pelo nosso Salvador, éramos estranhos, éramos inimigos. Pode ser que agora
preste bem atenção. Pode ser que neste momento eu esteja falando com alguém que é inimigo, que é estranho a Deus. Sim, pode ser. Pode ser que você não se tornou amigo de Deus. Você não se reconciliou com Deus, mas sente o desejo de fazer parte do corpo de Cristo. Por que eu digo que você é inimigo de Deus? Porque se você pratica o que está aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 5, se você ainda não fez morrer a sua velha natureza, a natureza terrena, se você pratica as obras malignas, e quais são? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Tudo isso é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de quê? Da desobediência. Então pode ser que você ainda não se entregou, pode ser que você ainda seja desobediente à vontade do Senhor. E virá a ira sobre você, se você não se arrepender. Mas talvez você sente o desejo, não deixe passar. Confie em Cristo hoje mesmo, confie no Salvador. E Ele, através do seu sangue, estará reconciliando com Deus. Você se tornará um filho de Deus. O Senhor quer que nos apresentemos perante Ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis na presença de Deus. É isso que o versículo 22 diz. No versículo 23 ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Vejamos então, a chave aqui é permanecer na fé, alicerçado, firme, não nos afastando da esperança do Evangelho. Então, quando olhamos para o capítulo 2, aqui, versículos 6 e 7, ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo agora no quê? Em ações de graça. Então devemos andar firmes, arraigados nele. Então, meus queridos, o mais importante em nossa vida cristã não é como somos aos nossos olhos, nem aos olhos dos outros, mas como somos aos olhos de Deus. É impressionante que Deus olha para os seus filhos e os vê livres de qualquer acusação. O Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então as pessoas podem até ter acusações para apresentar contra nós, mas não podem mudar o nosso relacionamento que temos com Deus. Isso eles não vão mudar. Eles podem nos acusar. O diabo pode nos acusar. Mas quando ele nos acusar, nós lembramos que diz lá em Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva, nos justifica, nos regenera. Cristo morando em nós, através do Espírito Santo, é a garantia da glória no céu. Amém?